Nós vamos tratar de um assunto que diz respeito muito aos obreiros, aos discípulos e aos colaboradores que hoje estão sendo formados. Especialmente vocês. A Bíblia diz assim, é uma parábola que você já ouviu 500 vezes, mas ela diz assim, Jesus propôs-lhe outra parábola dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio quem? Veio o inimigo, o seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também um joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então um joio? E ele lhe disse, um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhe disse, não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o quê? O trigo com ele. Quer dizer, bota aí o outro também, o 29. Não, esse não. É que não. Aí depois ele falou o seguinte, pode tirar isso aí. Olha para mim, é que faltou um versículo que eu ia mostrar para vocês ali. Mas onde eu quero me ater? Preste atenção, por favor, é rápido. Eu queria me ater, não na parábola toda, mas eu queria me ater no homem dormindo. Se ele plantou só o trigo no campo, a semente do trigo, como é que no outro dia nasceu o joio junto? O joio é muito parecido com o trigo. O joio é muito parecido com o trigo, porém o joio não tem frutos. O trigo tem fruto. O joio cresce ereto, o trigo cresce curvado, por causa do peso dos frutos. Mas o que eu quero focar? O que me chamou a atenção nessa passagem? Para você entender melhor, no meio da igreja, existem os convertidos e quem? Os convencidos. Os nascidos do Espírito e os nascidos de quê? Da carne. Mas como isso aconteceu? Os homens estavam dormindo. O joio, ele só é plantado se quem cuida está o quê? Dormindo. O inimigo, o diabo, só planta o joio se você estiver o quê? Dormindo. Existem outras interpretações, mas quando se fala em joio e trigo, logo se pensa o seguinte: não, essa pessoa que está aqui do meu lado pode ser o joio, pode ser o trigo. Sim. Mas o que eu quero dizer? Por que o joio,
o forte disso? Nós não podemos cochilar na fé. Nós não podemos dormir na fé. Nós temos que ficar atentos, vigilantes. Presta atenção, por favor. Isso é você, eu, os pastores, os bispos, as esposas, os obreiros, todos, Bispo Macedo, bispo, todo mundo, todos nós. Para que o diabo, indo direto ao assunto, para que o diabo não semeie dentro de você o joio, não coloque dentro de você a semente do diabo, a semente do mal, você não pode dormir espiritualmente. Você tem que estar vigilante 25 horas por dia. Você precisa compreender que você tem que estar atento em qualquer lugar onde você está, em casa, no trabalho, na faculdade, na escola, na igreja. Você tem que estar atento, porque o diabo trabalha toda hora. Quando você menos espera, ele coloca um pensamento. Vamos à situação. Vem aqui, Edno, vem aqui. Vamos à situação para você compreender melhor. Vamos lá. Digamos que o bispo Edno aqui, ele é você, né? E eu, né? Vem aqui, Arnaldo. O bispo Arnaldo é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele coloca a semente de Deus aonde? Nesse obreiro, nessa obreira, nessa pessoa. Digamos que eu seja aqui o diabo. Ele está plantando lá, enquanto o dono da terra está o quê? Não ouvi. Acordado. Mas, se o dono da terra cochilar, dormir, então o diabo vai lá, presta atenção, e na mente, começa a soprar pensamentos. Cuidado com a sua cabeça, com o seu pensamento, com os pensamentos que estão passando pela tua cabeça. Você acordou hoje, já falei 500 vezes, você acordou hoje 6 horas da manhã, por exemplo, de 6 horas da manhã até agora, já passaram o quê? Quantos pensamentos aí nessa mente? Passaram pensamentos de Deus, sementes de Deus, mas também semente de quem? Do diabo. Cabe a mim, cabe a ele não cochilar para que essa semente do diabo que assopra aqui na mente dele, um pensamento, não venha a ser plantada onde? Aqui. Você tem que vigiar. O diabo, ele planta na mente, através de pensamentos. Ele planta aqui, aonde? Nos ouvidos. Ele planta aonde? Nos olhos, fazendo você olhar na internet pornografia. Aí você fica lá olhando a pornografia. Nesse momento que você está lá vendo o sexo comendo solto lá,
Na pornografia? Quem que está ali? Presta atenção. Você pode até sair daqui hoje e pegar lá a internet e começar a ler de novo, a ver de novo. Eu vou ver e tal. Mas você vai lembrar que nessa hora que você estiver na internet, com um filme pornográfico na sua frente, no computador, no celular, ou seja lá como, naquele momento, o diabo está semeando através dos seus olhos, colocando a semente do pecado aonde? Aqui dentro do coração. Está entendendo o que estou falando? O diabo, ele vai semear situações. Ele vai semear situações para você, o quê? Falar mal de alguém. Ele vai semear situações para você falar besteira. E aí ele entra e a semente fica aqui. Você tem que abortar todas as sementes do diabo. Você tem que abortar todos os joios, a semente do joio que o diabo está plantando dentro de você. Pensamento. Aí vem do nada assim, do nada. Não tem razão de ser. Do nada. E eu acho que você não é batizado com o Espírito Santo, não. Aí você deixa aquela semente entrar. Aí, fala aqui, Edno. Aí você fala assim, eu acho que você não é batizado com o Espírito Santo, não. Aí você, pois é, demônio, mas... Entendeu o que eu estou falando? Aí você começa a conversar. Nessa hora você tem que falar assim, tu está amarrado. Não foi assim que Jesus fez com Pedro? Pedro foi o diabo usando a boca de Pedro para semear dentro de Jesus. Não, de maneira nenhuma, Senhor. De maneira nenhuma o Senhor vai precisar fazer isso. O Senhor não vai para Jerusalém para ser sacrificado, não. Que isso? Para de falar isso. Olha a vozinha. Para de falar isso. Jesus poderia falar assim, não, Pedro, deixa eu te falar aqui. Vem cá, Pedro. Está entendendo? Mas não. Qual foi a reação de Jesus? Hein? Por que ele estava dormindo? O que ele estava? Ele estava bem acordado, ele estava atento às ações do diabo. Você está vendo a novela Jesus? Então, aí o diabo vem aqui, e fica assim, Já viu? Assim, falando, faz isso, faz aquilo. Aí quando Jesus olha para a pessoa, Jesus está vendo quem? O diabo falando aqui. A pessoa mesmo não está vendo. Quem está ao redor não está vendo. Se você ver a novela Jesus, você vai ver isso nitidamente. Mas Jesus está vendo. Jesus está vendo. Então, por que ele está vendo? Porque espiritualmente ele está atento, está vigilante. Ele está vigilante. Ele está vendo as ações de quem? Do diabo, por onde ele está vindo. É assim que você tem que viver. Você tem que viver acordado. Você não pode viver dormindo, com as suas pálpebras pesadas, espiritualmente falando. Em qualquer lugar, em qualquer situação. Em qualquer situação. Você tem que estar esperto, vendo o tempo todo. O tempo todo. É uma guerra até morrer. O tempo todo você tem que estar esperto, você tem que estar vendo se o diabo vai usar um filho, vai usar o marido, vai usar a esposa, vai usar a avó, vai usar o pai, mãe, vai usar alguém da igreja, alguém vai usar até pessoas que você considera que são pessoas de Deus. Ele vai usar.
Ele vai usar pessoas para te aborrecer. Ele vai usar pessoas que já saíram da obra para trabalhar na tua cabeça. Ele vai usar. Claro que ele vai usar. Ele vai usar das armas que ele tem. E o que você tem que fazer? Você tem que estar. Olha só. Mateus capítulo 26. Então já a terceira vez. Já estou falando já na terceira vez. Então voltou para os discípulos. Jesus voltou para os discípulos. Lá no Getsemane. E lhes disse: ainda dormis e repousais? Quer dizer, olha para mim. Os discípulos estavam com os seus olhos o quê? Pesados. Se você ler essa passagem, você vai ver. Os olhos deles estavam pesados. Porque eles estavam mortos de sono. E Jesus estava bem acordado, orando ao Pai. Estava em espírito. Ô bispo, o senhor está falando dormir, eu não posso dormir, não? Você está entendendo? Estou falando, estou falando no sentido de dormir sono físico. Senão estou lascado, porque quando eu durmo... Entendeu? Então, não é no sentido físico, no sentido espiritual, de você não estar vigilante. Você começa, vou dar um exemplo. Você começa a namorar. Você está namorando alguém. E esse alguém, esse rapaz, começa a te mandar mensagens sexuais. Você é uma virgem, você é uma moça. Obreira. Aí ele começa a mandar conversinha fiada da sua intimidade. Aí a bobona vai lá e também responde para ele. Está entendendo? Aí daqui a pouco ele fala assim: eu gostaria tanto de ver você assim, mais à vontade. Ah, é? Então liga a câmera aí. Ah, eu fico com vergonha. Ah, tá bom. Aí daqui a pouco ela, olha só. Já caiu. Já caiu na conversa do diabo. A semente já foi o quê? Plantada aqui. Está aqui. Aí ele também se mostra, olha só eu. Olha a barriga, tanquinho. É assim. Burro. Burro. Ele é burro e ela também é o quê? Burra. Por quê? Porque é o diabo que está fazendo aquilo ali para impedir os planos dela espirituais. É o Satanás que está usando ele para derrubar você, obreira. É o Satanás usando ela para derrubar você, bobão. Pelo amor de Deus, será que você não enxerga isso? Eu namorava desde 5 anos. 5 anos, incrédulo. Não tinha essas conversas. Incrédulo. Sabe por quê? Eu tinha consciência seguinte: olha, eu não posso fazer com você o que eu posso fazer com as outras lá fora. Essa era o meu pensamento. Eu respeitava ela. Isso naquela época, imagina agora. Então você tem que ver por onde que o joio está querendo entrar dentro de você. Se é pelos olhos, se é pelos ouvidos, se é pelos pensamentos, se é pela palavra que você está falando, palavrão, mentira. Quando você fala uma mentira, o joio está entrando pela tua boca, pela tua goela dentro e vai se alojar aqui. A semente dele não vai dar fruto na hora. Quando você planta a semente, ela frutifica na hora? Não, tem o seu tempo.
Posso falar uma coisa forte? Se bobear, tem um monte de gente aí que está... Se eu pudesse ver a terra do seu coração, eu iria enxergar um monte de plantação de joio dentro dele. Você tem que abortar essa semente. Não é plantação, desculpa, errei a colocação. Eu ia enxergar um monte de sementes dentro do coração de muitos. Você tem que abortar essa semente. Abortar, hein? Porque ela vai dar fruto. Aborta. Eu estou falando em nome do Senhor Jesus. Aborta essa semente que o diabo, você dormiu e o diabo colocou aí, dentro de você. Porque essa semente vai dar fruto. E quando der fruto, o fruto não vai ser uma criancinha bonitinha, não. Vai ser um monstro que vai nascer dentro de você. Escuta o que eu estou falando. Eu vou repetir. Se eu pudesse enxergar nos corações, eu acredito que muitas pessoas estão com seus corações com semente do joio aqui dentro. Ainda não deu fruto. Você cochilou, o diabo foi lá e colocou a semente. Via olhos, boca, ouvidos, mente ou coração. Você tem que abortar. O que acontece quando a mulher aborta? Ela tira aquela semente que foi colocada no seu útero antes dela frutificar. Antes dela dar à luz, ela tira aquela semente, ela mata aquela semente. Isso é um aborto. Se está com 2 meses, 3 meses, não sei. Ela mata aquela semente, aquele feto. Ela tira dali e mata. Ela não vai dar fruto. Aquele filho não vai nascer. É o que você tem que fazer com a semente do joio que o diabo está querendo colocar dentro de você, e você está dormindo e ele está colocando. Através de alguém, através de, como eu já falei. Você entendeu o que eu estou falando? Aborta essa semente, porque ela vai dar fruto, e a criança que nascer dessa semente aí, não vai ser nenenzinho bonito não, hein? Vai nascer um monstro, que vai devorar a tua alma, chamado diabo. Cuidado. Cuidado. Jesus falou: vocês estão dormindo até agora. Aí ele disse: levantai-vos, vamos. O que diz aí? O traidor? Está escrito aí? Levantai-vos, vamos, no final. O que fala? Quem que se aproxima? Por que Jesus disse o traidor se aproxima e logo depois chegou Judas com os soldados? Jesus, espiritualmente falando, Jesus estava com os olhos bem o quê? Abertos. Então ele estava enxergando o que os discípulos que estavam com os olhos o quê? Fechados não conseguiam enxergar. Quando você está em espírito, vivendo em espírito, você consegue enxergar, não a olho nu, mas espiritualmente, você consegue enxergar quando que o diabo está querendo se aproximar. Quando você está cochilando espiritualmente falando, você está relaxado, em casa ou em qualquer lugar, mas espiritualmente falando, você está relaxado, então você não consegue enxergar quando o traidor
está se aproximando de você. O diabo está se aproximando de você. Está difícil de entender? Então, trate de vigiar e arrancar essa semente que está dentro, que de repente pode já estar, deve ter sido lançada dentro de você. Nós falamos, para finalizar, nós falamos sobre o primeiro tipo de ex que existe na igreja, semana passada, a outra semana, que é exatamente aquele ex que ele não saiu debaixo do guarda-chuva espiritual da igreja. O segundo, ele errou, ele se arrependeu, ele foi disciplinado, ele aceitou a disciplina e ele permanece na igreja, debaixo do guarda-chuva da igreja, espiritualmente falando, debaixo da guarda do Espírito Santo, debaixo do esconderijo do Altíssimo. Ele errou, mas ele é igual aquele filho que errou. O pai chama atenção, o pai disciplina, mas não manda, mas não expulsa. Deixa ele aqui debaixo da sua guarda. O segundo ex-pastor, ex-bispo, ex-obreiro, seja lá quem for, é aquele que ele até saiu da igreja. Ele saiu debaixo do guarda-chuva da igreja. Né? Ele achou por uma razão ou outra, ele foi embora. Então, ele é o ex-perdido. O primeiro é o ex-sincero, o segundo é o ex-perdido. Quem é esse perdido? É aquele pastor, aquele bispo, aquele obreiro, aquela esposa. Por exemplo, teve um bispo aqui que me mostrou a foto de um ex-obreiro que eles encontraram aí na rua com os peitos iguais, peito de mulher. Você olha assim, pela foto, você olha assim, você não imagina que aquilo ali é homem, de tão formado que ele está. E ele está lá vendendo o corpo, se prostituindo, perdido. Mas ele não fala mal da igreja. Ele sabe que ele saiu da igreja por uma razão ou outra, deu bobeira, o diabo arrastou ele, sequestrou ele, lançou ele no cativeiro, ele está lá fora, está perdido. Esse ex-pastor, esse ex-obreiro, essa ex-obreira, esse ex-bispo, essa ex-esposa, está lá fora, está perdido, mas ele não tem forças. Para quê? Para voltar. Inclusive, no dia 27, nós vamos ter o reencontro em todo o Brasil, em todo o mundo. E nós vamos atrás dessas pessoas que estão lá fora, estão perdidas, foram obreiros e tal, enfim, membros, mas estão perdidas, não sabem para onde vão, estão perdidas, estão no meio do inferno, mas não fala nada, não mete o malho na igreja, pelo contrário, meu Deus, se eu pudesse voltar. Então, esses são. E o terceiro tipo de ex-pastor ou ex-bispo, eu vou falar semana que vem, sexta-feira agora, na vigília. Eu vou falar. Então, nós vamos falar sobre esse terceiro tipo, que esse
Eu vou explicar como é que ele é. Na vigília eu vou falar. Sexta-feira agora. Então, eu queria, primeiro que viesse aqui os colaboradores que serão formados. Somente vocês, venham aqui na frente. Aliás, vocês devem pegar a Santa Ceia. Já pega a Santa Ceia, por favor. Já pega a Santa Ceia. E nas igrejas já pode servir a Santa Ceia. Vem cear, o Mestre chama. Vem cear. Mesmo hoje, tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear. Vem cear, o Mestre chama. Vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus. Olhe para mim. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A partir de hoje, vocês serão novos obreiros na Igreja Universal. Excelente obra vocês almejam e irão participar. Mas preste bem atenção. Até aqui, você ralou, você sacrificou, você lutou. Eu tenho certeza que você trouxe um monte de pessoas para a igreja, no decorrer do CPO, no decorrer de colaboradores. A pergunta é: será que você fez tudo isso para ser obreiro apenas? Porque se você fez tudo que o pastor mandou você fazer, só pelo exclusivo, com a exclusiva intenção de botar o uniforme de obreiro, se eu fosse você, eu não aceitaria. Não quero ser obreiro. Porque você está provando que está olhando para si. Você não está olhando para o altar.
O que acontece com muitos obreiros? Sabe por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque enquanto a pessoa não é obreira, ela faz das tripas coração para botar o uniforme, pelo mero prazer de colocar o uniforme e de dizer, consegui ser o quê? Obreiro. Depois que ela se torna obreiro, obreira, aí ela fala assim, vem a sensação de bem-estar. Pronto. Agora eu não preciso mais disso. Eu não preciso mais evangelizar. Eu não preciso mais ganhar almas. Eu não preciso mais ir para as ruas. Eu agora sou obreira. Agora eu vou me ater a ficar na igreja, com as mãozinhas para trás, com gel na cabeça, uniformizadazinha, bonitinha, bonitinha. Tá bom. Você está caído. Se você fizer isso, você vai relaxar. Isso é relaxamento espiritual. Isso é o quê? Isso é o quê? Sono. O diabo vai te derrubar. Você será o próximo que vai ficar um tempo, 2 tempos, 3 tempos, mas daqui a pouco. Daqui a pouco o pastor te chama a atenção, você fala, mas por que ele me chama a atenção? Se você for carioca ainda, então, aí mesmo vai ser assim, eu sou carioca. E aí, por quê? Por quê? Por que ele me chamou a atenção, pô? É assim o carioca, fala desse jeito. Se você é paulista, ô meu, esse cara não tem direito de me chamar a atenção não, meu. Você está perdido. Você vai ser mais um ex. Você vai ser mais um ex, que ali na frente você vai estar aqui, se tiver alguém para te salvar lá. Não relaxe. Escuta o que eu estou te falando. É a coisa mais séria que está acontecendo na tua vida agora. Não relaxe. Eu, como homem de Deus, estou te falando isso. Não relaxe. Não relaxe. Porque a hora que você relaxar, o diabo derruba você. A hora que ele vê que você relaxou, você parou de ler a Bíblia, você parou de buscar, você parou de orar sozinha, você parou de manter comunhão com Deus, você parou de evangelizar, de ganhar almas, pronto, acabou. Não é fazer, é ser para Deus. Primeiro a gente é para Deus, depois a gente faz para Deus. Jesus disse, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar suas obras. 2 coisas distintas, uma na frente e a outra atrás. Não é assim, ó, a ordem dos fatores não altera o produto, não. Uma na frente, outra atrás. Qual é a na frente? Fazer a vontade daquele que me enviou. Qual é a próxima? A outra. Depois dessa, tem que ser depois dessa, realizar a sua obra. Se você se alimentar com esse feijão com arroz, você vai estar com a barriga cheia, nunca o diabo vai te destruir. Mas se você começar a querer se alimentar só de fazer a obra de Deus, e não se alimentar de fazer a vontade de Deus, você vai enfraquecer e o diabo vai te derrubar. É muito sério isso que você está fazendo. Você assumiu uma guerra contra Satanás. Não se esqueça disso. Você, de branquinho aqui, na frente do altar, no Templo de Salomão, ou na frente da igreja mais simples do Brasil, você está assumindo o compromisso de guerrear contra o inferno. E toda ação tem uma reação. Todo ataque tem um contra-ataque. Então você tem que vigiar. Se você não vigiar, se você relaxar, o diabo vai te derrubar. Não tenha dúvida. Tão certo quanto você está me enxergando aqui agora. Então, cuide da sua vida espiritual.
é até morrer. Não é até ser obreiro. Eu um dia fui colaborador. Um dia fui membro, um dia fui colaborador. Colaborador não, fui direto de obreiro. Na época, não tinha isso. Um dia fui membro, depois candidato a obreiro, depois fui obreiro, depois fui auxiliar, depois fui pastor, depois tomei conta de uma igreja, depois tomei conta de uma região, depois tomei conta do estado, e fui consagrado a bispo, e agora? Acabou. Por que muitos bispos caem? Por que muitos pastores caem? Por causa disso, pronto. Cheguei no meu patamar. Agora vou descansar. Vou guardar a minha fé e vou descansar. O diabo vem, passa a perna e já era. É o que você tem visto aí, um monte de caídos por aí, infelizmente. O meu limite não está aqui. O meu ápice, o meu teto, o meu máximo não é ser pastor, não é ser bispo. Se você tem isso é besteira. Eu quero ser obreiro. Então tá bom, você chegou no teu máximo, no teu patamar máximo. O que acontece se você pegar uma pedra e jogar com toda a força? Chega um momento que vai acontecer o quê? Só existe uma coisa que sobe e não desce mais. É quando você chega no céu. Fora isso, o teu limite, a tua meta não pode ser obreira, não pode ser obreira. A tua meta não pode ser pastor, ser bispo. Tem pastores que pensam, eu quero ser bispo, eu quero ser bispo, eu quero ser bispo. Você pensa que eu fiquei assim, eu quero fazer reunião no Templo Salomão lotado, eu quero fazer reunião sempre. Nunca pensei nisso. Nunca botei meu coração nada disso. Aconteceu naturalmente. Aconteceu assim. A sua meta não pode ser nenhuma posição nesse mundo. A sua meta tem que ser o céu. O céu. Só lá você vai relaxar. Só lá você vai descansar. Aprenda isso, porque se você não aprender, você vai pagar com a tua vida o fato de você não ter aprendido. Você vai pagar com a tua alma. Aprenda isso. É muito sério o que eu estou falando para você. Você está sendo levantado obreiro? Graças a Deus, amém. Não é a tua meta. A tua meta é o céu. A tua meta tem que ser o céu. Só lá você não vai cair mais. Feche os olhos. Santidade ao Senhor, que habitas neste altar, com reverência e fervor, com reverência e fervor, estou aqui só para te adorar. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Tu és a vida que há em mim. Tu és a vida que há em mim. És o meu primeiro amor. És o meu primeiro amor. Espírito Santo. Espírito Santo, princípio, meio e fim, princípio, meio e fim. Vim aqui, meu Pai, vim aqui, meu Pai, para te dizer, eu não sou digno nem fiz, não sou digno nem fiz, por merecer. por merecer. Faça
Faça dessa canção a sua oração. Entrar no santo lugar. Entrar no santo lugar de adoração. Mas vim aqui te buscar. Mas vim aqui te buscar de todo o coração. De todo o coração. Senhor Jesus, tu és fogo. Fale com fé. Senhor Jesus, tu és fogo abrasador. Abrasador. Com a palavra acende as chamas. Tua palavra acende as chamas do temor. Todo o universo se fez no som. Todo o universo se fez no som do seu falar. Do seu falar. E nessa fé, meu Senhor, Nessa fé, meu Senhor, que eu vou sacrificar. Levante as mãos e cante santidade ao Senhor bem alto e forte. Ao Senhor que habitas neste altar, nesse altar, com reverência e fervor, com reverência e fervor. Fala para ele: estou aqui, estou aqui só para te adorar, só pra te adorar. santidade ao Senhor, ao Senhor. Tu és a vida que há em mim, tu és a vida que há em mim. És o meu primeiro amor, és o meu primeiro amor. Espírito Santo, Espírito Santo, princípio, meio e fim. Vem Espírito Santo, convida ele. Vem Espírito Santo, Consolador, Consolador. Meu glorioso Senhor me aceita. Meu glorioso Senhor me aceita. Como sou, como sou. Entrego minha vida no teu altar. Entrego minha vida no teu altar. No teu reino, Senhor. No teu reino, Senhor, eu quero habitar. Santidade ao Senhor. Cante, Fernando. Santidade ao Senhor. Se você quiser buscar Deus, pode buscar. Que habitas Neste altar, neste altar, com reverência e fervor. com reverência e fervor. Oh, meu Pai, eu estou aqui Eu estou aqui só para te adorar, meu Pai. só pra te adorar. Oh, Jesus. Oh, Jesus, santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Fala para Ele que Tu és a vida. Tu és a vida que há em mim. És o meu primeiro amor. És o meu primeiro amor. Espírito Santo, princípio, meio e fim. Jesus está aqui. Agora aquele que o buscar vai achar. Pode começar a buscá-lo aí onde você está. Isso. Não dependa de mim, não. Invoque a santidade ao Senhor.
O nosso Deus é santo, o nosso Deus é glorioso, o nosso Deus é magnífico. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o teu nome, meu Rei. Oh Espírito Santo, venha nessa noite, meu Pai, sobre a vida de cada um que está aqui neste lugar, sobre a vida de cada um, meu Pai, que se encontra nas igrejas, te buscando agora. Derrama da tua plenitude, meu Deus, derrama do teu Espírito, meu Deus. Ó Espírito Santo, nós te buscamos nessa noite, nós te buscamos de todo o nosso coração, com todas as nossas forças. Ó meu Pai, ó meu Rei, meu Senhor, Tu és a vida que há em mim, meu Pai, Tu és o meu primeiro amor. Ó Espírito Santo, ensina-nos a vigiar, ensina-nos a colocar, meu Pai, vigilante, o anjo para guardar nossos lábios, o anjo para guardar nossos olhos, a mente, os ouvidos, o coração. Oh Deus, as portas de entrada do inimigo, as portas de entrada do diabo. Ó Deus, que o Senhor coloque anjos ali agora, aleluia, para nos proteger, meu Pai, para nos guardar. Ó Espírito Santo, venha sobre os obreiros de todo o Brasil, venha sobre os discípulos, os colaboradores, venha sobre os convidados que estão aqui hoje, venha, meu Pai, sobre aqueles que estão nos ouvindo pelo universo, nos assistindo pelo universo. Ó Espírito Santo, vem, meu Pai. Não dependa de mim, não. É você e Deus agora. Jesus está aqui, está aí também na sua igreja. Oh, Racaia Xalabaralacão. Oh, Relacalabaralaçai, Alabaralaci. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Nós te amamos, meu Pai. Nós te adoramos. Santo de Israel, eu te adoro. Eu te amo, meu Salvador. Peça a Jesus para deixar você vigilante. Peça o Espírito Santo para te ensinar, para te guiar, para te mostrar o caminho, para te iluminar o caminho. O Senhor Jesus é fogo abrasador. E nós que estamos com Ele também somos. Nós também somos. Isso.
Aleluia. Faz de mim, Senhor, um fogo abrasador, uma aliança tenho com o Senhor. Santo Espírito, Santo Espírito, enche este lugar. enche este lugar. Em ti seremos um. Em ti seremos Em teu altar. em teu altar. Santo Espírito, Santo Espírito, fogo abrasador. fogo abrasador. Santo Espírito, Santo Espírito, eis-me aqui. eis-me aqui. Santo Espírito, Santo Espírito, quero mais de ti. quero mais de ti. Santo Espírito, Santo Espírito, eis-me aqui. eis-me aqui. Vem com teu fogo. Vem com teu fogo. Vem. Vem com teu Fogo que transforma. fogo que transforma. Vem queimar em mim. Chame por esse fogo agora, bem alto. Com teu fogo. Vem com teu fogo. Fogo que transforma. Fogo que transforma. Vem queimar em mim. Vem queimar em mim. Com os olhos fechados, os formados, os formandos, os novos obreiros da casa de Deus, se possível, se puderem, se não puder não tem problema, mas se puderem, dobrem os joelhos diante do altar. E quando nós cantarmos, vem, vem com teu fogo, o fogo de Deus vai vir sobre vocês e vai consagrá-los agora. Vem. Vem com teu fogo. Vem! Vem com teu fogo. Fogo que transforma. Fogo que transforma. Pede a Ele, vem queimar em mim. Vem queimar em mim. Vem com teu fogo. Vem com teu. Chame esse fogo que vai queimar dentro de você agora. Fogo que transforma. Vem queimar em mim. Fogo que transforma.
queimar em mim. Receba esse fogo agora, que queima dentro de você. Queima dentro de você, obreiro, novo obreiro, nova obreira. Quando você se levantar daí, desse chão, vai se levantar um servo de Deus. Vai se levantar um servo do Altíssimo, uma serva do Altíssimo, cheia do fogo dele. Receba agora esse fogo que desce sobre você. Em todo o Brasil, nos 5.000 novos obreiros que estão sendo formados agora, sejam agora abençoados, sejam agora queimados com fogo do Espírito Santo. Aleluia. Vem com teu fogo, vem com teu fogo, vem com teu fogo, fogo que transforma. Levante o pão. Na noite que o nosso Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Santo Deus de Israel, consagra esse elemento e transforma-o na tua carne, para fortalecimento dos teus obreiros, dos teus discípulos e de todos nós. Coma da carne do nosso Senhor com alegria. Levante o cálice. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei em memória de mim. Meu Pai, unge esse elemento também. E quando ingerirmos, que ele venha lavar toda a nossa alma, mente, pensamentos, e venha a ser arrancado toda a semente do diabo, toda a semente do joio, que em algum momento tenhamos nós dormido, e o inimigo veio e plantou dentro do nosso coração. Que o Senhor venha removê-lo agora, ao beber do teu sangue, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beba agora. Louvado seja o teu nome, meu Pai. E eu dou ordem agora, para que assim como os novos, assim como essas pessoas estão de joelhos, quando elas se levantarem,
se levantarão novos servos de Deus para a tua glória. Pode ficar de pé. Louvado seja Deus. Obrigado, meu Pai. Obrigado pela nossa salvação. Obrigado pela nossa vida, por tudo que o Senhor tem nos concedido. Em nome do Senhor Jesus.